Fala, turma, o tutor Everton aqui novamente. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da leitura comentada sobre a nossa introdução do e-book Desenvolvimento e Aprendizagem do nosso curso. Bom, é interessante, de início, nessa leitura, nos darmos conta de alguns conceitos que o professor traz. Então, de início, como considerações iniciais, ele traz o tema. E aí nos diz que esse tema, né, que a gente está trabalhando, é um tema teórico que concebe desenvolvimento como a formação progressiva das funções propriamente humanas, como linguagem, raciocínio, memória, atenção, entre outros. E aí, nesse sentido, afirma que o desenvolvimento é o processo mediado e mediante o qual as potencialidades humanas são desenvolvidas, ou seja, do qual a gente se desenvolve enquanto humano, enquanto sociedade, enquanto sujeito social dos processos de ensino e aprendizagem. E aí diz o seguinte: o conceito de desenvolvimento humano é um método, né, geral e que estabelece distintos níveis de bem-estar humano. E aí tem como perspectiva, de certa forma, buscar atender às necessidades, às aspirações e às capacidades humanas. Então, de modo geral, pensando o conceito teórico do que seria desenvolvimento humano, é essa dimensão que se dá de forma progressiva, continuada, das nossas capacidades linguísticas, de raciocínio, de memória, de atenção, e que esse desenvolvimento ele se dá de forma contínua, né, a partir das nossas trocas sociais e se estabelece em vários níveis, alcançando cada vez mais um novo degrau de acordo com o que a gente vai é, é, concretizando nas etapas anteriores. E mais, esse conceito fundamental é importante para definir prioridades, necessidades e objetivos voltados para a valorização da vida. E aí, o que é que a gente vê como possibilidade para estudar nesse módulo? Que é justamente a transição da visão do desenvolvimento humano como um progresso linear e quase sempre ascensional do crescimento, orientado por etapas e fases estanques, uma concepção única, uma concepção de que o sujeito ele está em uma caixa e que ele vai aprender tudo que está ali, comumente como criança chega na escola vazia de conhecimento e que o professor é um depositário, é, é um sujeito vazio que o professor vai ali encher ele de conhecimento, pensando no campo educacional, né? E no campo social, que a criança não sabe nada e que a família vai ensinar tudo a esse sujeito. Então, a gente sai dessa concepção chamada mais clássica, mais tradicional, para pensar um sujeito dono de si, um sujeito de troca social, que vai incorporar fatores sociais, econômicos, demográficos, políticos, ambientais, culturais, e que isso vai influenciar o desenvolvimento humano e o processo de aprendizagem. Então, a gente se dá conta, então, aí, como possibilidade, ponto de vista do próprio autor, do próprio Erickson e do próprio professor, escritor do e-book, que a gente vai fazer essa transição da visão do desenvolvimento humano de forma mais linear, né, para uma concepção em que as rupturas e as descontinuidades são valorizadas, contempladas, que as múltiplas dimensões dos sujeitos devem ser incorporados como sujeitos, como eu disse, social, um sujeito econômico, histórico, político. Então, a gente já tem aí uma visão que nos ajuda a compreender de que ponto de partida a gente está
lidando a partir da teoria e a partir da discussão proposta, tanto pela professora Isadora, como pelo próprio professor, escritor do e-book, e do autor escolhido para o debate, o Erik Erikson, sobre o processo de desenvolvimento da aprendizagem. Então, vejam que isso dialoga muito com o tipo de professor e o tipo de educação que a gente busca na atualidade. Muito em diálogo com as críticas feitas por Paulo Freire de educação bancária, depositária, em que o aluno é um sujeito passivo do conhecimento e o professor assume, então, um lugar de um sujeito mediador, de um sujeito problematizador, de um sujeito que mostra caminhos e não que leva e entrega esse caminho, diz que deve ser esse caminho, certo? E aí, então, trata-se, portanto, de um desenvolvimento focado nas pessoas e no seu bem-estar social. Não adianta a gente pensar hoje o papel do educador, do professor de matemática, sem levar em consideração a dimensão do sujeito, sem levar em consideração esse aluno, suas particularidades, subjetividades, bem naquela linha que a gente conversou no último vídeo, e levar em consideração que esse sujeito ele precisa estar a partir do seu bem-estar. Um exemplo disso, de proporcionar ao aluno esse bem-estar social, como eu falei, é levar em consideração as demandas, né, fazer uma análise do espaço escolar, da sociedade em que está inserido, da faixa etária dos alunos, do seu próprio convívio familiar, da sua estrutura familiar, da sua base familiar. Então, vejam que todos esses fatores vão influenciar e vão contribuir para o bem-estar do processo de ensino-aprendizagem. E aí, mais do que isso, ajuda também a gente entender, como o exemplo colocado pela professora Isadora na nossa primeira problematização, compreender o aluno, o sujeito e as suas regulações, autorregulações necessárias, aquela conversa que a gente teve do aluno precisar sair da sala, que a professora coloca como exemplo, e às vezes um professor quer proibir, não entende que a pessoa precisa daquela autorregulação, de caminhar, de beber uma água, de descansar a mente um minutinho, isso tudo faz parte da compreensão desse bem-estar social e desse professor que se busca numa perspectiva mais sensível, mais humanizada, certo? Então, a gente sai dessa perspectiva de um modelo pré-determinado para uma dimensão mais inclusiva, uma dimensão mais humana e sensível do ser professor. O centro, então, que é o homem, que deve ser o sujeito social, que é o homem, vai, então, haver a ampliação e a potencialização de suas capacidades, do desenvolvimento humano, certo? Que são determinantes socioculturais, ou seja, o determinante, a formação do processo de ensino-aprendizagem dos alunos não se dão só apenas em uma perspectiva, mas uma perspectiva social, que é justamente a troca, a interação, o convívio com o outro, e culturais, e aí cultura entendido de uma maneira, sobretudo, antropológica, ou seja, cultura como um conjunto de signos, de símbolos, que aí afetam os sujeitos, a sua sociedade, ou seja, a compreensão da sua língua, modo de se vestir, culinária. Então, é justamente aqueles aspectos que o professor coloca como exemplo, de dimensão histórica, cultural, demográfica, política. Então, todos esses atravessamentos que formam e dá esse determinante sociocultural do sujeito, homem, que deve ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, o processo de ensino-aprendizagem, né, do homem, do sujeito social, deve ser interativo, certo? Mediado pela sociedade, pelos aspectos culturais, pelas trocas culturais, e também é um processo dialético, de troca, certo? Então, entre aí a aprendizagem e o desenvolvimento. Quanto mais o sujeito aprende, mais ele se desenvolve. Quanto mais a gente tem acesso a novos conhecimentos, mais novas reflexões nós geramos. Quanto mais
conhecimento, coisas novas aprendemos, seja dentro do espaço educacional sistêmico ou fora dele, mais a gente se desenvolve enquanto sujeito social, certo? É essa a perspectiva que está sendo trabalhada aí a partir do processo do que seria aprendizagem nesse primeiro momento. Então, aprendizagem é um processo contínuo e vai interferir e vai partir também dessa nossa história pessoal, dessa nossa troca. Então, o sujeito pessoal, o sujeito social, o sujeito cultural, o sujeito histórico, imbricado para desenvolver o que a gente chama, então, de processo contínuo de aprendizagem e do sujeito. E aí, como educadores, o que se espera da gente é justamente perceber essas necessidades, essas múltiplas realidades, esses indivíduos como seres individuais e, ao mesmo tempo, dentro de um processo múltiplo, para que, assim, a gente tenha um processo sistêmico educativo mais latente. Quanto ao desenvolvimento dos valores humanos, o professor coloca aqui que a escola assume, então, a função que inicialmente era exclusividade das famílias. Essa é uma discussão muito interessante para a gente fazer, tendo em vista que, sobretudo, na atualidade, cada vez mais a gente tem, como professores, né, assumido esse lugar, esse espaço, que deveria ser da família. Então, por conta da própria sociedade, da nova geração, por conta também das estruturas familiares, das desestruturas, né, familiar, a gente tem vivido essa perspectiva. Então, não que o professor não seja um sujeito social e que essas demandas não devem ser atravessadas dentro do processo da escola, dentro dos muros da escola. Mas antes, o que a gente fazia como um processo, como um projeto pedagógico, como um projeto social dentro da escola, de falar de valores, falar de moral, de bons costumes, falar de viver em sociedade com respeito, hoje virou um debate central, tendo em vista que os alunos chegam sem esses filtros, sem o que a gente chamaria então de educação básica, de educação que se aprenderia no seio da família, ou seja, de respeitar o mais velho, de ouvir enquanto o outro fala e ter o seu momento de fala, de exigir o seu momento de se colocar, de exigir respeito e também dar respeito ao outro, entender que os nossos direitos acabam quando começa o dos outros. Então, são coisas simples e que a gente tem percebido que está afetando a vida dos alunos e que está afetando o nosso processo educacional, porque a gente, enquanto educadores, tem assumido cada vez mais esse lugar, cada vez mais tem sido urgente, tem sido necessário a gente parar nossas aulas para falar de temáticas importantes e que acontecem porque os alunos não compreendem ou não têm interesse ou não têm uma base familiar que explique questões sobre bullying, por exemplo, questão racial, questão de gênero, sexualidade, que os alunos estão sempre colocando em aula. Então, por vezes, a gente tem que fugir ali do nosso cronograma inicial, do nosso conteúdo que iria ser trabalhado para poder parar, para poder conversar com os alunos sobre esses assuntos. E aí, esse papel também é do professor, sempre foi do professor, mas devido a essa realidade dessas desestruturas familiares, a gente vem assumindo cada vez mais esse papel. Então, é essa reflexão que o professor coloca aqui. E aí, como educadores, devemos se conscientizar de que somos formadores de homens e mulheres que serão o futuro responsável para tomar decisões e responsável para resolver problemas no mundo globalizado e altamente competitivo e cada vez mais segmentado. Bom, esse é um outro ponto interessante, tendo em vista que eu discordo do autor à medida que, como professores, não devemos, temos por objetivo, e aí são conceitos distintos que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente bota essa responsabilidade em cima do professor, ou seja, que ele tem um dever de conscientizar, de formar esses sujeitos, a gente desconsidera que esses sujeitos também são agentes de escolhas. Ou seja, o aluno pode escolher não querer aprender.
O aluno pode escolher, seja enquanto em processo de formação criança e adolescente ou como já sujeito adulto, a não estudar. Ele pode querer, por exemplo, falando de outras demandas para além do conteúdo, ele pode não querer ser um sujeito que respeita as dimensões da lei, ele pode ser um sujeito que não respeita a ética, a moral, os bons costumes sociais, que não respeita o outro. Ele pode escolher. E a gente, enquanto professor, não pode assumir essa responsabilidade de que a culpa seria nossa, por esse sujeito ser assim. Porque quando a gente diz que a gente deve conceber esses e formar esses sujeitos sociais, a gente então coloca a culpa no professor quando esses sujeitos, no futuro, sobretudo enquanto adultos, não tiverem esses valores construídos, porque não quis construir, entende? E como conteúdo, quando o próprio aluno não quer estudar, dizer, o meu filho não está aprendendo porque o professor não ensina, meu filho não fez uma boa prova porque o professor que é ruim, enquanto o aluno chega para você, como acontece comigo na educação básica, o aluno diz, eu não quero aprender, me deixe em paz. Que cara chato. Eles fazem isso comigo. Então veja que nem sempre a gente consegue. Nem sempre a gente vai conseguir. Então, quando a gente diz que a gente deve construir esse sujeito, a gente assume uma responsabilidade muito grande. Então, por isso que eu discordo do autor de que a gente tem por objetivo, claro, formar esses sujeitos, sim, capazes de exercer suas habilidades técnicas, científicas, de atuarem, né, enquanto sujeito social, compreendendo essa sociedade, né? Mas que a gente não pode assumir como responsabilidade absoluta essas questões, porque aí a gente cria um monstro, a gente assume um lugar complicado. Bom, dando continuidade, o professor também fala sobre o conceito da aprendizagem, que vai se referir aos processos mediante os quais os indivíduos incorporam novos conhecimentos. Então, o conceito de aprendizagem é esse, de que aprendizagem é o processo do qual os indivíduos vão incorporar novos conhecimentos. Então, aprender é construir conhecimento. Aprender é partir de algo que você não tinha para algo que você tem. E esses conhecimentos, valores, enfim, habilidades, são também fruto, como eu disse, da própria cultura da sociedade da qual estamos inseridos. Outro ponto é que a psicologia do desenvolvimento é uma área da ciência que estuda, e aí é um outro conceito importante que o professor trabalha, desde uma perspectiva multidimensional e multidirecional, ou seja, de muitas dimensões e também de muitas direções. Também traz consistências e mudanças, seja normativas, quantitativas, qualitativas, e ele também coloca evolutivo. Involutivo é uma frase, é uma palavra que eu não gosto muito, eu prefiro trocar essa palavra de evolução, não evolução, por processos, etapas e não etapas, enfim. Então, a psicologia do desenvolvimento é justamente essa área da ciência que vai estudar essa múltipla dimensão, essas múltiplas vertentes do que a gente chama de estudos psicológicos, passando pelas influências sociais, históricas sociais, da troca da interação do sujeito e do ser humano, e também do que se é construído enquanto conhecimento a cada etapa. Então, é necessário conhecer como futuros docentes esses sujeitos, né, e entender o contexto sociocultural, além de ter uma noção ampla de como a aprendizagem vai influenciar o nosso processo de desenvolvimento cognitivo e que é papel, sim, do professor cumprir, né, nesse processo de interações sociais ao longo desse processo. Um outro ponto é que o caminho do desenvolvimento do ser humano está, em parte, definido pelos processos internos do desenvolvimento do ser humano, que não teria lugar se o indivíduo não tivesse em contato com o meio social. E aí é um ponto que eu deixo como questionamento. Será? Será que o ser humano só aprende
a partir do contato social, isso pensando nas suas interações primordiais, iniciais, certo? É um ponto que a gente pode refletir. Então, o desenvolvimento intelectual do indivíduo não pode ser compreendido independente do meio social em que ele está inserido. Isso é um fato. A gente não pode tentar entender os processos de ensino-aprendizagem distanciado da nossa realidade, da nossa cultura, né? Do que a gente é enquanto sociedade. E aí, nessa linha, o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores, ou seja, essas dimensões que a gente chama de conhecimento, que a gente chama de intelectualidade, né, são, primeiramente, acontecido no plano social e depois no nível individual. Então, primeiro a partir das trocas sociais, que a gente ouve, do que a gente aprende, e depois do nossa dimensão individual, a partir das reflexões que a gente gera, do que a gente compreende, certo? Um outro ponto importante colocado nessa introdução, que ao final do século XX, a sociedade capitalista e a escola está no desenvolvimento de novas gerações, formando novas gerações de novos sujeitos, né? Então, dirige marcadamente a sua atenção para o papel da escola e para esse papel social. E um outro ponto interessante de a gente discutir nessa leitura comentada da introdução do nosso e-book é que é um processo de ensino-aprendizagem que repercute significativamente no desenvolvimento escolar, vai permitir, então, formar uma nova geração de homens sujeitos sociais, né, que contribuem para uma educação, para a transformação criativa do mundo. Sejam mais sábios, não porque tenham mais conhecimento, mas porque amem e respeitem o seu semelhante, protejam o ambiente onde vive e transformem a natureza de forma criativa. Então, a mensagem passada aqui dialoga muito com aquela primeira problematização feita pela professora de ser um professor, né? Não que aponta o dedo, mas um professor que dá a mão, que acolhe e que, dando, além dessa dimensão colocada pela professora, indo além de sermos professores sujeitos ligados, conectados com as dimensões sociais, históricas, culturais, e que os sujeitos que estamos contribuindo para a formação são sujeitos que devem ser lidos a partir de suas particularidades, das suas subjetividades, e assim sendo, mais uma vez, o debate de sermos professores sensíveis e humanizados ao trabalhar com pessoas, ao lidar com pessoas. Então, as atuais práticas pedagógicas, na maioria dos professores, buscam superar a perspectiva tradicional, de educação tradicional, uma educação que era catequética, uma educação que era depositária, uma educação em que o professor era o centro, a boca, e o aluno era apenas o ouvido, o professor falava, o aluno ouvia e tomava como verdade absoluta. Então, separava, né, essa perspectiva, o indivíduo também da sociedade, essa educação mais tradicional. E hoje em dia a gente tenta integrar cada vez mais. Então, a interação do ser humano com o meio está mediatizado pela cultura desde o seu nascimento, desde o surgimento do sujeito, sendo os pais, os educadores e a sociedade, então, os principais agentes mediadores desse processo, e aí sim uma palavra interessante, mediadores, né? Alguém que vai auxiliar, não alguém que vai formar, que vai concretar sujeitos. Então, a aprendizagem é um processo contínuo a partir dessa nova perspectiva, dessa nossa nova perspectiva. Ou seja, dura a vida toda, como um processo contínuo e permanente, e não tem um resultado acabado e final. Podemos também definir a aprendizagem como um processo pelo qual o aluno consegue modificar a sua conduta, ou seja, ele pensava de uma forma e agora ele pensa de outra, certo? E como sujeitos sociais somos assim. Tem um trecho da música do nosso Raul Seixas que diz: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, o ser social e o ser professor é isso,
é entender que estamos em constante processo, estamos em constante transformação e reconstrução, certo? E aí o professor deixa, no final dessa nossa introdução, que espera que com essa disciplina, os alunos do curso de matemática aprimorem sua prática pedagógica, uma prática que seja uma prática educativa baseada nos conhecimentos plenos do desenvolvimento humano, que englobam aspectos culturais, sociais, biológicos e econômicos, e mais, como eu disse, aspectos históricos, aspectos da diversidade, aspectos que atravessam em perspectivas múltiplas, certo? Então, de modo geral, essa discussão feita na introdução, uma discussão muito rica para reflexão sobre tudo, mas também que traz aí alguns conceitos importantíssimos para a nossa compreensão do nosso estudo, ou seja, o que é um processo de ensino, o que é o processo de aprendizagem, o que é o processo de ensino-aprendizagem, o que é o processo chamado, né, da psicologia do ensino, da educação. Então, veja que ele traz aí temas e conceitos básicos para que a gente compreenda essa discussão de forma mais ampla. E aí, a partir do nosso próximo vídeo, eu vou tentar também fazer uma leitura comentada da nossa primeira unidade, tá certo? Eu acredito que, com base nessa leitura comentada e das reflexões que eu coloquei aqui para a gente começar a pensar enquanto professores em formação, já irá ajudar muito, tanto a responder à problematização colocada pela professora no fórum, como a primeira avaliação da primeira trilha, como também responder questões do nosso questionário, que é a segunda avaliação da nossa primeira trilha. Tá certo? Forte abraço e até breve.